Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã filtrava-se pelas grandes janelas salientes da sede da Harper Industries, lançando reflexos dourados no imaculado saguão de mármore. Os funcionários entravam aos poucos, conversando baixinho e checando seus celulares, mas um silêncio quase palpável parecia envolver o escritório de Evelyn Harper, a CEO. Sua presença impunha um respeito silencioso. Cada passo, cada olhar, cada respiração era calculado. Ela tinha um raro dom de fazer com que todos sentissem como se ela visse tudo, ouvisse tudo e não perdesse nenhum detalhe. Hoje Evelyn havia planejado verificar pessoalmente algumas irregularidades nas contas. Nas últimas semanas, ela notou que certas decisões financeiras pareciam contradizer a lógica da empresa. Suas suspeitas se concentraram em Jonathan Blake, o CFO, um homem de maneiras arrogantes. Seguro de si e convencido de que sua posição o colocava acima de qualquer crítica. Evelyn sabia que ele nem sempre agia no melhor interesse da empresa, às vezes por vaidade, às vezes por simples desejo de controle. O amplo e moderno saguão ecoava com os passos suaves dos funcionários e o clique dos teclados e elevadores. Evelyn parou por um instante perto da recepção, observando os rostos conhecidos e novos. Todos pareciam apressados, mas alguns lançavam olhares furtivos para Jonathan, que trabalhava com seu habitual ar superior atrás de sua mesa de vidro. Ele ainda não havia percebido que hoje seria diferente. Em sua bolsa de couro, Evelyn segurava um envelope contendo o pedido de financiamento para um projeto estratégico que ela considerava essencial. Ela sabia que Jonathan já havia recusado o pedido anteriormente, alegando orçamento apertado. Mas Evelyn não nasceu ontem. Ela conhecia os números, conhecia os fundos disponíveis e sabia que seu diretor estava buscando exercer seu poder pessoal. Quando o relógio bateu 8h43, Evelyn respirou fundo. Cada segundo contava. As decisões que ela tomou hoje poderiam mudar a dinâmica da empresa e mostrar, de uma vez por todas, que liderança não se trata de títulos ou cargos, mas sim de visão, integridade e coragem. E no fundo, ela sorriu levemente. Sabia que em 7 minutos tudo poderia mudar. Evelyn Harper entrou no escritório de Jonathan Blake com uma segurança calma, mas implacável. O ar estava carregado de tensão quase palpável. Jonathan, sentado atrás de sua ampla mesa de mogno, ergueu os olhos com um sorriso educado, mas condescendente. Ele achava que conhecia o poder, acreditava que nada nem ninguém poderia abalar sua autoridade. Jonathan, disse Evelyn, colocando o envelope cuidadosamente sobre a mesa, este é o pedido de financiamento para o projeto de marketing que discutimos na semana passada. Ele abriu a caixa devagar, fingindo um interesse que não sentia. Seus olhos percorreram os números, mas ele franziu a testa e deu de ombros levemente. Evelyn, não posso aprovar isso. O orçamento está muito apertado. O tom era educado, quase profissional. Mas para Evelyn cada palavra era uma provocação. Ela sabia que o dinheiro existia, não se tratava de fundos disponíveis. Tratava-se de controle, poder e arrogância. Jonathan, ela respondeu gentilmente, mas com firmeza, você sabe muito bem que os fundos necessários estão disponíveis. Esta recusa não é um erro de gestão, é uma manobra pessoal. Ele deu de ombros com um sorriso nervoso, tentando disfarçar a irritação. Evelyn, estou apenas fazendo o meu trabalho. Estou gerenciando riscos. Evelyn se aproximou, sem tirar os olhos dele. O verdadeiro risco, Jonathan, é deixar um CFO achar que pode decidir sozinho o que serve ou não à empresa. O silêncio tomou conta do escritório. Jonathan sentiu pela primeira vez que era desvalorizado em sua função. Evelyn não era apenas uma CEO, era uma visionária que sabia identificar arrogância e ineficiência. E hoje ele acabará de provar isso a si mesmo. Evelyn se virou e saiu do escritório sem dizer mais nada. Ela sabia que a contagem regressiva havia começado. 7 minutos. Era tudo o que ela precisava para se preparar para o próximo passo, uma mudança que mudaria para sempre a dinâmica de poder na empresa. De volta ao saguão principal, Evelyn Harper caminhava com passos lentos e medidos. Cada passo parecia ecoar no mármore, estabelecendo um ritmo que ninguém ousava interromper. Seus olhos percorreram os funcionários presentes, alguns digitavam nervosamente em seus teclados, outros sussurravam entre si. Todos pareciam sentir, sem saber por que algo importante estava prestes a acontecer. Ela ficou parada por um momento junto à parede de vidro, observando Jonathan Blake através da divisória de seu escritório. Ele parecia imperturbável, absorto em seus números e relatórios, completamente alheio ao veredito iminente. Evelyn sorriu interiormente.
Ele não suspeitara de nada, pensando que sua recusa passará despercebida. Mas ela sabia exatamente o que ia fazer. 7 minutos se passaram desde a recusa de Jonathan. Evelyn os contava mentalmente como um cronômetro silencioso. Cada segundo a aproximava da ação decisiva. Nesses momentos, ela reorganizava mentalmente a cena. O salão repleto de testemunhas, o discurso que estava prestes a fazer, as instruções dadas a Melissa Carter, responsável pelos recursos humanos, pronto para intervir no momento exato. Ela se lembrava de cada detalhe das irregularidades que detectara nas finanças, de cada manobra arrogante de Jonathan. Tudo estava pronto para expor publicamente a inconsistência e arrogância do CFO. Evelyn sabia que nos negócios autoridade sem integridade era tóxica. Hoje, ela lembraria a todos que o poder vem da previsão e da coragem. Os funcionários continuaram sua rotina, sem perceber o rumo que a manhã estava prestes a tomar. Evelyn respirou fundo e ajeitou a manga da jaqueta de couro. Seu olhar se fixou em Jonathan. Uma simples recusa de pagamento havia acabado de destacar tudo o que havia de errado com sua gestão. E agora era a hora de agir. Evelyn Harper retornou ao seu escritório após observar Jonathan à distância. Sentada atrás de sua mesa de mogno polido, ela levou alguns momentos para organizar seus pensamentos. Cada decisão tinha que ser precisa e impecável. Hoje não era apenas um confronto, era uma lição de integridade e liderança, e precisava ser executada com precisão. Ela descou o número de Melissa Carter, chefe de recursos humanos e aliado leal, e sussurrou algumas instruções claras e precisas para ele. Preparem os documentos necessários. Jonathan Blake será informado de sua dispensa em exatamente 3 minutos. Certifiquem-se de que tudo esteja em ordem para que isso aconteça em frente ao saguão. Não serão permitidos erros. Melissa assentiu, ciente da importância do momento. Evelyn sabia que não se tratava apenas de demitir um gerente arrogante, mas de mostrar a todos os funcionários que ninguém, independentemente da posição, estava acima das regras. Ela encarou Jonathan através do vidro do escritório. Ele continuou trabalhando, alheio ao destino que o aguardava. Evelyn deu um leve sorriso. A arrogância às vezes cega as pessoas para a verdade. Ela se levantou, ajeitou os óculos e respirou fundo. Era a hora de colocar seu plano em ação. Ao sair do escritório, Evelyn sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Cada passo ecoava no saguão quase vazio, marcando o ritmo da contagem regressiva final. Ela sabia exatamente o que ia dizer e como dizer. O momento da verdade se aproximava. Jonathan descobriria que o verdadeiro poder não residia no título, mas na visão e na coragem daqueles que sabiam como agir na hora certa. Ela chegou ao centro do saguão, onde todos podiam ver. Alguns funcionários olharam para cima, intrigados com seu andar calmo e determinado. Evelyn respirou fundo e parou, pronta para anunciar sua decisão. Tudo estava pronto. O momento da verdade havia chegado. O saguão ecoava com o murmúrio baixo dos funcionários enquanto Evelyn Harper caminhava em direção ao escritório de Jonathan Blake. Cada passo parecia medir a gravidade do momento. Jonathan ergueu os olhos, surpreso com a intensidade do olhar de Evelyn. Ele pensou que ela estava ali apenas para discutir o projeto rejeitado novamente. Estava redondamente enganado. Jonathan, ela disse com uma voz calma, mas firme, você pode me seguir por alguns instantes, por favor? Jonathan, confuso, mas seguro de si, assentiu e se levantou. Seus sapatos estalaram no mármore, mas ele ainda não havia percebido a tensão no ar. Evelyn o guiou até o centro do saguão, onde alguns funcionários haviam parado, intrigados com a marcha repentina e silenciosa. Todos os olhares estavam agora voltados para eles. Ao chegar ao centro, Evelyn parou, cruzou os braços e encarou Jonathan com uma intensidade gélida. O murmúrio dos funcionários desapareceu, substituído por um silêncio tenso. Jonathan sentiu pela primeira vez um arrepio de inquietação. Ele entendeu que aquela não era apenas uma simples discussão. Evelyn respirou fundo e falou com uma voz clara, cada palavra carregada de precisão. Jonathan Blake, seu cargo como diretor financeiro termina imediatamente. Jonathan congelou em choque. Seus olhos se arregalaram, seu rosto corou, mas ele não conseguia pensar em uma resposta. O silêncio no corredor parecia amplificar a humilhação. Evelyn não estava sorrindo. Ela simplesmente impôs sua presença e autoridade. Ao redor, os funcionários trocavam olhares de espanto e admiração. Ninguém jamais vira Evelyn agir com tanta determinação e rapidez. O confronto foi claro, decisivo e revelou a todos que a arrogância e a manipulação finalmente haviam chegado ao limite. Jonathan gaguejou algumas palavras, procurando uma desculpa, mas Evelyn não deixou espaço para a discussão.
Ela sabia que seu papel como líder não era justificar suas decisões, mas executá-las com clareza e firmeza. A demissão não foi apenas uma punição, foi uma demonstração de liderança e integridade. O salão ficou em silêncio depois que Evelyn Harper proferiu as palavras fatídicas. Jonathan Blake, corado de raiva e vergonha, ficou paralisado por alguns segundos, incapaz de responder. Sua arrogância se desfez em um instante. Evelyn virou-se ligeiramente para os funcionários, seu olhar gélido, porém justo, percorrendo a sala. Gostaria que todos entendessem o seguinte: nesta empresa, integridade e transparência vêm em primeiro lugar. Nenhum cargo, nenhum título, nenhuma influência pessoal pode ter precedência sobre o bem da Harper Industries. Murmúrios começaram a se espalhar entre os funcionários, alguns trocando olhares de admiração, outros chocados com a rapidez e firmeza da decisão. David Morgan, um jovem analista sentado perto, sussurrou para seu colega. Finalmente alguém que enfrenta Blake. Nunca pensei que isso aconteceria. Evelyn não deixou nada ao acaso. Ela sabia que cada decisão pública impactava a cultura da empresa. Ao demitir Jonathan de forma clara e decisiva, ela mostrou a todos que competência e lealdade eram valorizadas, enquanto arrogância e manipulação eram imediatamente punidas. Jonathan, ainda em choque, recolheu lentamente suas coisas. Cada gesto amplificava sua humilhação, cada olhar dos funcionários o lembrava da realidade. Ele não estava mais no topo e sua influência havia desaparecido. Evelyn observava calmamente, segura de sua escolha, ciente de que aquele momento ficaria gravado na memória de todos. Enquanto isso, os funcionários retornaram às suas atividades normais, mas o respeito e a admiração pelo CEO eram palpáveis. Evelyn acabará de transformar o saguão em um símbolo de justiça e liderança esclarecida. Ela não havia apenas demitido um gerente, ela havia enviado uma mensagem poderosa para toda a empresa. Jonathan Blake caminhou até sua mesa, juntando seus pertences com uma lentidão que revelava sua descrença. Cada item que ele guardava na pasta, lápis, pastas, troféus, agora parecia insignificante. Seu poder, arrogância e autoridade haviam desaparecido em poucos minutos. Os funcionários o olhavam, alguns com compaixão, outros com uma mistura de satisfação e alívio. Ele frequentemente impunha sua autoridade com arrogância, manipulando decisões para seu próprio benefício. Agora tudo isso estava desmoronando publicamente. Melissa Carter, chefe de recursos humanos, o seguia à distância, pronto para garantir que a partida ocorresse sem problemas. Jonathan olhou para Evelyn, na esperança de encontrar algum resquício de misericórdia ou uma oportunidade para defender seu caso. Mas Evelyn, impassível, continuou a observar o salão com fria serenidade. Ela não precisava falar, seu silêncio bastava para mostrar que a decisão era irrevogável. Ao passar pelas portas de vidro para o saguão, Jonathan sentiu a gravidade da queda. Os olhares dos funcionários eram como juízes silenciosos. Mesmo aqueles que o admiravam ou temiam agora entendiam que sua arrogância e manipulação não eram mais toleradas. Lá fora, Evelyn retornou ao seu escritório, retomando o controle da situação com precisão implacável. Ela sabia que aquele acontecimento serviria como uma lição duradoura. Decisões tomadas com egoísmo e arrogância sempre saem pela culatra. A empresa, no entanto, havia acabado de dar um passo em direção a uma liderança mais transparente e justa. De volta ao seu escritório, Evelyn Harper sentou-se à sua grande mesa de mogno e respirou fundo. A adrenalina do confronto começava a se dissipar, mas sua mente permanecia totalmente concentrada. Ela sabia que demitir Jonathan Blake era apenas o primeiro passo. A empresa agora precisava se precaver contra esse tipo de comportamento no futuro. Ela ligou Melissa Carter e a conduziu até sua sala. Escute-me com atenção, disse Evelyn, com a voz firme mas comedida. Revisaremos todos os procedimentos financeiros e de tomada de decisão. Cada projeto terá que seguir uma cadeia de aprovação transparente. Nenhum funcionário, independentemente da posição hierárquica, poderá bloquear ou manipular decisões críticas em nome do próprio ego. Melissa assentiu. Entendo, Evelyn. Prepararei um plano detalhado para implementar controles adicionais e informar todos os departamentos. Evelyn se levantou e caminhou lentamente até a janela saliente, observando a cidade se estendendo abaixo dela. Esta demissão, disse ela, virando a cabeça ligeiramente para Melissa, deve servir de lição. Não é apenas para punir Jonathan, mas para mostrar que a integridade e o mérito sempre prevalecem. Ela então retornou ao seu escritório e começou a redigir um memorando para todos os gerentes seniores, novas regras, responsabilidades maiores e a importância da transparência. Evelyn sabia que cada palavra contaria para estabelecer uma cultura corporativa sustentável e justa.
À medida que o dia avançava, os funcionários vinham parabenizá-la discretamente. Alguns, como David Morgan, um jovem analista, apertou-lhe a mão respeitosamente. Evelyn sorriu levemente, ciente de que aquele gesto simbólico representava o início de uma mudança profunda na empresa, um clima de confiança, mérito e liderança esclarecida. A estratégia era clara. O poder não residia em título ou posição, mas na capacidade de agir com discernimento e coragem, e Evelyn Harper acabará de demonstrar isso de forma impressionante. Nos dias que se seguiram, a Harper Industries vibrou com energia renovada. Os corredores, antes cheios de tensão e medo, pareciam mais leves, mais abertos à discussão e à iniciativa. Os funcionários, inspirados pela coragem e determinação de Evelyn Harper, ousaram propor novas ideias e se dedicaram totalmente aos seus projetos. A saída de Jonathan Blake certamente deixou um vazio, mas esse vazio rapidamente se transformou em uma oportunidade. As equipes, antes paralisadas pela autoridade arrogante do CFO, começaram a colaborar com mais fluidez. As reuniões tornaram-se mais construtivas, as decisões foram tomadas mais rapidamente e, acima de tudo, a desconfiança deu lugar à confiança. Evelyn acompanhou de perto esse desenvolvimento. Ela se reuniu com os chefes de departamento, um por um, ouvindo seus feedbacks e avaliando a eficácia de cada projeto em andamento. Ela queria garantir que transparência e integridade não ficassem apenas em palavras vazias, mas se tornassem uma verdadeira cultura corporativa. David Morgan, o jovem analista, falou corajosamente em uma reunião. Evelyn, graças à sua decisão, podemos finalmente ousar propor soluções sem medo de represálias. Obrigada por nos mostrar que nenhuma posição está acima da integridade. Evelyn deu um leve sorriso. A empresa pertence a todos aqueles que se comprometem com honestidade e paixão. Competência e lealdade são os únicos critérios que importam aqui. Até mesmo os funcionários mais antigos, muitas vezes céticos em relação à mudança, começaram a ver os efeitos positivos, aumento da produtividade, um ambiente mais colaborativo e, principalmente, um respeito renovado pelo CEO. A decisão de demitir Jonathan Blake, longe de ser um simples ato impulsivo, desencadeou uma profunda transformação em toda a organização. Por meio dessa experiência, Evelyn compreendeu que liderança não se mede apenas por números ou resultados financeiros, mas pela capacidade de inspirar e construir uma cultura de confiança e responsabilidade. A Harper Industries havia acabado de atingir um marco importante, e o futuro prometia ser radicalmente diferente. Poucas semanas após a demissão de Jonathan Blake, os efeitos de sua queda já eram sentidos em toda a empresa. Os funcionários, antes intimidados por sua autoridade arrogante, agora se comportavam com confiança e responsabilidade. Todas as decisões eram tomadas com transparência, e todos entendiam que competência e integridade tinham precedência sobre posição ou antiguidade. Jonathan, por sua vez, lutava para encontrar um lugar onde sua arrogância e ego pudessem se expressar sem consequências. Suas tentativas de encontrar cargos semelhantes em outras empresas sempre esbarravam em uma realidade: seu nome e reputação o precediam. E sua manipulação constante agora era bem conhecida. Ele entendia que sua queda não era apenas uma humilhação pessoal, mas uma lição sobre a verdadeira natureza da liderança. Evelyn Harper, observando a Harper Industries de seu escritório panorâmico, sentiu uma profunda satisfação. Ela havia provado que a liderança não reside no controle ou na manipulação, mas na visão, na coragem e na capacidade de agir com integridade. Todos os funcionários agora sabiam que nenhum cargo dava o direito de violar esses princípios. Em uma reunião geral, Evelyn falou para toda a equipe: hoje a Harper Industries não é apenas financeiramente mais forte, mas também mais justa e humana. A decisão de demitir Jonathan Blake não foi uma vingança, mas um lembrete de que aqui mérito e honestidade são os alicerces de todo sucesso. Os funcionários aplaudiram, alguns com os olhos brilhando de admiração e emoção. Mesmo aqueles que temiam a mudança entenderam que a transparência e a integridade trouxeram um novo equilíbrio, uma segurança moral e profissional que nunca haviam sentido antes. Evelyn sabia que a lição era clara: a arrogância pode parecer poderosa no momento, mas a verdadeira autoridade pertence àqueles que ousam fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. A Harper Industries havia acabado de atingir um marco, e o futuro prometia dias de sucesso baseados em valores sólidos. As semanas seguintes foram marcadas por uma profunda renovação na Harper Industries. Evelyn Harper estabeleceu regras claras para garantir que a transparência e a integridade se tornassem pilares inquestionáveis da empresa. Cada projeto agora precisava passar por aprovações coletivas rigorosas, impedindo qualquer abuso de poder individual.
Inspirados pela determinação e visão de Evelyn, os funcionários participaram ativamente da tomada de decisões. As reuniões passaram a ser construtivas, as ideias fluíam livremente e a inovação voltou a ser o cerne da empresa. A Harper Industries parecia transformada, não apenas em seus números e projetos, mas também em sua própria cultura. Até mesmo executivos mais velhos, anticéticos ou desconfiados, reconheceram a mudança positiva. David Morgan, o jovem analista, viu sua carreira se abrir graças a essa nova cultura. Ele não tinha mais medo de propor ideias ousadas e recebia incentivo para suas iniciativas. Jonathan Blake, por sua vez, tornou-se um alerta vivo para todos aqueles que pensavam poder manipular ou impor sua vontade sem consequências. Sua queda rápida e pública serviu de lição. Poder sem integridade é passageiro, e a verdadeira autoridade pertence àqueles que agem com coragem e discernimento. Evelyn estava sentada em seu escritório panorâmico, observando a cidade brilhar sob a luz do entardecer. Uma sensação de calma e satisfação a invadiu. Ela sabia que liderança não se mede por títulos ou privilégios, mas pela capacidade de inspirar, proteger e guiar aqueles que dependem de você. A Harper Industries não era mais apenas uma empresa de sucesso, era um modelo de justiça, transparência e sucesso coletivo. E à medida que a cidade se iluminava, Evelyn Harper sabia que graças a essa decisão corajosa, a empresa continuaria a prosperar sobre bases sólidas por muitos anos, guiada por valores que nunca vacilariam.